Conserte esse motor e eu te convido para o meu quarto. A milionária o provocou sem imaginar que ele consertaria em minutos. Algumas promessas são feitas para serem quebradas, mas esta mudou 2 vidas para sempre. O sol escaldante de uma tarde de quinta-feira batia implacavelmente no asfalto da Rua das Oficinas, criando ondas de calor que distorciam a paisagem urbana. Entre o barulho ensurdecedor de motores sendo testados e o cheiro penetrante de óleo diesel, a oficina Motores em Sonhos funcionava em seu ritmo habitual quando algo extraordinário estava prestes a acontecer. Gabriel Mendes, um mecânico de 28 anos com mãos calejadas pelo trabalho árduo e um sorriso que iluminava mesmo os dias mais difíceis, estava concentrado em seu 3º motor do dia quando ouviu o ronco peculiar de um carro de luxo se aproximando. Não era comum veículos desse calibre chegarem até aquela parte menos nobre da cidade, onde sua pequena oficina funcionava há 5 anos. O Porsche 911 vermelho cereja parou em frente à entrada da oficina com uma elegância quase arrogante, contrastando drasticamente com o ambiente simples ao redor. Gabriel limpou as mãos oleadas em um pano velho e caminhou em direção ao veículo, curioso sobre que tipo de problema poderia ter trazido uma máquina tão refinada até ali. A porta do motorista se abriu lentamente, revelando uma mulher que parecia ter saído diretamente das páginas de uma revista de moda. Isabela Monteiro, aos 29 anos, era herdeira de um império empresarial que seu pai havia construído do zero. Seus cabelos castanhos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas expressivos. O vestido vermelho que usava seguia cada curva de seu corpo com uma precisão quase matemática, e seus saltos altos ecoavam como uma sinfonia de confiança contra o concreto da oficina. Gabriel sentiu seu coração acelerar involuntariamente. Não apenas pela beleza óbvia da mulher à sua frente, mas pela aura de determinação e mistério que ela carregava. Isabela olhou ao redor da oficina com uma expressão que misturava curiosidade genuína e um leve desprezo pela simplicidade do ambiente. O que Gabriel não sabia era que Isabela havia passado a manhã inteira percorrendo as concessionárias mais caras da cidade, ouvindo de especialistas renomados que o problema em seu Porsche era complexo demais para ser resolvido no mesmo dia. Frustrada com as respostas evasivas e os prazos impossíveis, ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Procurar alguém que realmente entendesse de motores, independentemente do status social. O motor do Porsche havia começado a apresentar falhas estranhas na semana anterior. Era um problema intermitente que deixava o carro mudo justamente nos momentos mais inconvenientes. Isabela, acostumada a ter controle sobre todos os aspectos de sua vida, sentia-se particularmente irritada com a imprevisibilidade da situação. Foi então que, observando Gabriel se aproximar com suas roupas simples, manchadas de graxa e um sorriso genuinamente interessado, uma ideia travessa começou a formar em sua mente. Havia algo na confiança tranquila daquele homem que despertou nela um impulso completamente fora de seu caráter habitual. Gabriel parou a poucos metros do carro e perguntou educadamente sobre o problema. Isabela, sentindo uma onda de adrenalina que não experimentava há anos, decidiu transformar aquele encontro casual em algo memorável. Com um sorriso provocante que escondia tanto nervosismo quanto excitação, ela pronunciou as palavras que mudariam ambas as suas vidas. Conserte o motor desse Porsche e eu te convido para o meu quarto. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito. Gabriel piscou algumas vezes, processando se havia entendido corretamente. Isabela manteve o sorriso, mas sentiu suas bochechas corarem levemente, surpresa com sua própria audácia. Por um momento, o tempo pareceu suspenso entre eles. Gabriel, que havia crescido em um mundo onde desafios eram aceitos sem hesitação, sorriu de volta e simplesmente disse: "Aceito."
Gostou desta história emocionante? Então curta este vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo desta jornada incrível e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração. No próximo capítulo, você vai descobrir se Gabriel consegue cumprir esse desafio impossível. Gabriel se aproximou do Porsche com a mesma serenidade com que abordava qualquer desafio em sua vida. Enquanto Isabela o observava atentamente, ele abriu o capô do veículo e inclinou-se para examinar o motor com uma concentração que beirava a reverência. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho, moviam-se com uma precisão que falava de experiência e paixão genuína por sua profissão. Isabela, acostumada a lidar com homens que tentavam impressioná-la com palavras vazias ou ostentação material, ficou intrigada pela forma como Gabriel simplesmente ignorou sua presença e se dedicou inteiramente ao motor. Não havia pressa em seus movimentos, nem ansiedade pelo desafio proposto. Era como se ele tivesse encontrado um quebra-cabeças fascinante e estivesse determinado a resolvê-lo. O mecânico passou os dedos pelos fios e conexões, ouvindo atentamente os sons que o motor fazia quando Isabela ligava a ignição a seu pedido. Cada ruído era como uma palavra, em um idioma que apenas ele parecia compreender fluentemente. Gabriel havia desenvolvido essa habilidade especial durante anos de trabalho, aprendendo a conversar com os motores de uma forma que poucos conseguiam. Enquanto trabalhava, Gabriel começou a falar sobre o que estava descobrindo, mais para si mesmo do que para Isabela. Mas ela escutava cada palavra com crescente admiração. Ele explicava como os sons indicavam problemas específicos, como a vibração em certas frequências revelava desgastes internos e como a cor da fumaça contava histórias sobre o que estava acontecendo nas câmaras de combustão. Isabela, que havia crescido em um mundo onde o valor das pessoas era frequentemente medido por suas posses ou conexões sociais, estava sendo confrontada com algo completamente diferente: competência pura e paixão pelo trabalho. Gabriel não estava tentando impressioná-la com teorias complexas ou jargões técnicos desnecessários. Ele simplesmente sabia o que estava fazendo. O problema, como Gabriel logo descobriu, estava relacionado a um sensor defeituoso que estava enviando informações incorretas para a central eletrônica do veículo. Era uma falha que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também intuição sobre como os sistemas modernos interagiam entre si. Muitos mecânicos teriam ficado presos na parte eletrônica, mas Gabriel havia aprendido a combinar o conhecimento tradicional com as tecnologias mais avançadas. Com movimentos precisos, ele começou a desmontar cuidadosamente as peças necessárias para acessar o sensor problemático. Isabela notou como suas mãos, apesar de marcadas pelo trabalho pesado, eram surpreendentemente delicadas quando lidavam com componentes sensíveis. Havia uma espécie de dança em seus movimentos, uma harmonia entre força e sutileza que ela nunca havia observado antes. Enquanto Gabriel trabalhava, outros mecânicos da oficina começaram a se reunir discretamente ao redor, curiosos sobre o Porsche e sobre a mulher elegantemente vestida que havia trazido tal desafio. Mas Gabriel permanecia completamente focado, alheio às atenções externas, perdido em seu elemento natural. Isabela aproveitou esses momentos para observar não apenas o trabalho de Gabriel, mas o próprio homem. Havia algo em sua concentração silenciosa, em sua confiança tranquila, que a fazia questionar muitas das certezas que tinha sobre o que realmente valorizava em uma pessoa. Ela estava acostumada a homens que falavam muito sobre seus feitos, mas Gabriel deixava seu trabalho falar por si. O tempo passou de forma estranha para ambos. Para Gabriel, era como se estivesse em uma bolha, onde apenas ele e o motor existiam.
Para Isabela, cada minuto que passava aumentava sua curiosidade sobre aquele homem que havia aceitado seu desafio com tanta naturalidade. Finalmente, Gabriel encontrou exatamente o que procurava. O sensor de oxigênio estava de fato defeituoso, mas não da forma como os manuais técnicos descreviam. Era uma falha sutil que apenas alguém com experiência prática profunda conseguiria identificar. Com cuidado extremo, ele substituiu o componente por um que mantinha em seu estoque pessoal de peças de qualidade. Quando Gabriel finalmente se afastou do motor e limpou as mãos, Isabela percebeu que havia prendido a respiração sem perceber. Ele olhou para ela com aquele mesmo sorriso confiante e disse simplesmente: "Pode tentar ligar agora." Isabela hesitou por um momento, sentindo uma mistura estranha de esperança e apreensão. Se Gabriel realmente tivesse resolvido o problema que havia frustrado especialistas a manhã inteira, isso significaria que ela teria que honrar sua promessa impulsiva. O momento da verdade havia chegado. Isabela segurou a chave do Porsche com mãos ligeiramente trêmulas, não pelo nervosismo com o carro, mas pela consciência de que estava prestes a descobrir se aquele mecânico simples realmente possuía a competência extraordinária que parecia demonstrar. Gabriel estava ao lado do veículo, com uma expressão serena que contrastava com a tensão crescente que ela sentia. Com um movimento decidido, Isabela girou a chave na ignição. O motor respondeu imediatamente com um ronco perfeito e constante, sem as falhas irritantes que haviam atormentado seus últimos dias. O som era limpo, potente e absolutamente estável. Era como se o Porsche tivesse recuperado sua alma mecânica e voltado a ser a máquina de precisão que deveria ser. Gabriel não demonstrou surpresa nem satisfação exagerada. Para ele, aquele resultado era apenas a confirmação natural de um diagnóstico correto e um trabalho bem executado. Ele simplesmente acenou com a cabeça, satisfeito, e começou a recolher suas ferramentas com a mesma metodicidade com que havia começado o trabalho. Isabela permaneceu sentada no banco do motorista por alguns segundos extras, processando não apenas o fato de que seu carro estava funcionando perfeitamente, mas também as implicações de sua promessa impulsiva. Ela havia crescido em um mundo onde as palavras tinham peso e onde honrar compromissos era fundamental para manter a reputação e o respeito. Não havia como voltar atrás agora. Ao sair do carro, Isabela sentiu uma mistura complexa de emoções. Havia a admiração genuína pela competência que Gabriel havia demonstrado, mas também uma ansiedade inesperada sobre o que aconteceria a seguir. Ela não tinha o hábito de fazer promessas tão audaciosas para estranhos, e muito menos de se encontrar em situações onde precisava honrá-las. Gabriel, por sua vez, havia aceitado o desafio mais pela satisfação profissional do que por qualquer expectativa real de que Isabela cumpriria sua promessa. Em sua experiência, pessoas ricas frequentemente faziam ofertas grandiosas que nunca pretendiam honrar de verdade. Ele estava preparado para simplesmente aceitar o pagamento pelo serviço e seguir com seu dia normal. Mas havia algo diferente na forma como Isabela o olhava naquele momento. Não era o olhar condescendente ou divertido que ele esperaria de alguém que havia feito uma promessa vazia. Havia uma intensidade em seus olhos que sugeria que ela estava genuinamente considerando as implicações do que havia dito. Os outros mecânicos da oficina observavam a cena com curiosidade crescente. Não era comum ver interações tão carregadas de tensão e possibilidades em seu ambiente de trabalho habitual. Alguns sussurravam entre si, especulando sobre o que realmente estava acontecendo entre aqueles dois mundos tão diferentes que haviam se encontrado de forma tão inesperada. Isabela respirou fundo e se aproximou de Gabriel. Havia uma determinação em seus passos que ele reconheceu como genuína. Ela não estava tentando se esquivar de sua promessa ou encontrar desculpas para não cumpri-la. Pelo contrário,
parecia estar reunindo coragem para algo que estava fora de sua zona de conforto habitual. Por um momento, eles ficaram frente a frente em silêncio, cada um avaliando o outro sob uma luz completamente nova. Gabriel via diante de si não apenas uma mulher rica e bonita, mas alguém que parecia ter integridade suficiente para honrar suas palavras, mesmo quando essas palavras a colocavam em uma situação vulnerável. Isabela, por sua vez, via um homem que havia superado suas expectativas de forma tão completa que ela se sentia obrigada a reconsiderar muitas de suas suposições sobre classe social e valor pessoal. Gabriel havia provado que competência e inteligência não tinham relação com status econômico ou educação formal. A tensão no ar era palpável. Outros clientes da oficina haviam parado de falar para observar discretamente a interação inusitada. O som de motores e ferramentas continuava ao fundo, mas parecia distante comparado à intensidade do momento que se desenrolava entre Isabela e Gabriel. Finalmente, Isabela quebrou o silêncio. Suas palavras saíram com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Ela não apenas reconheceu que Gabriel havia cumprido sua parte do acordo de forma brilhante, mas também expressou sua intenção de honrar sua promessa, independentemente de quão fora do comum fosse a situação. Gabriel, por sua vez, respondeu com a mesma honestidade direta que havia caracterizado toda a sua abordagem desde o início. Ele não tentou fazer pouco da situação, nem demonstrar falsa modéstia sobre seu trabalho. Simplesmente reconheceu que havia feito o que prometeu e que ela estava livre para decidir como proceder. Naquele momento, ambos perceberam que algo significativo havia mudado entre eles. Algo que ia muito além de um motor consertado ou uma promessa cumprida. A decisão de Isabela surpreendeu até ela mesma. Após alguns momentos de silêncio contemplativo, ela convidou Gabriel para acompanhá-la, honrando sua promessa de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Não havia pressa em seus movimentos, nem hesitação em sua voz, quando ela sugeriu que fossem até seu apartamento no bairro mais nobre da cidade. Gabriel aceitou o convite com a mesma serenidade com que havia aceito o desafio inicial. Ele informou aos colegas de trabalho que encerraria seu dia mais cedo, uma raridade em sua rotina habitualmente dedicada, e seguiu Isabela até o Porsche, agora funcionando perfeitamente. A viagem até o apartamento dela seria a primeira de muitas jornadas que fariam juntos, embora nenhum dos dois soubesse disso ainda. Durante o trajeto pela cidade, uma conversa natural começou a fluir entre eles. Isabela descobriu que Gabriel não era apenas um mecânico habilidoso, mas também um homem com uma compreensão profunda sobre vida, trabalho e propósito. Ele falava sobre sua paixão por motores não como um hobby, mas como uma vocação genuína que lhe trazia satisfação diária. Gabriel, por sua vez, percebeu que por trás da fachada sofisticada e da riqueza óbvia, Isabela carregava um tipo de solidão que ele reconhecia. Era a solidão de alguém que havia crescido em um mundo onde relacionamentos frequentemente eram baseados em interesse mútuo ou conveniência social, ao invés de conexão genuína. O apartamento de Isabela era exatamente o que Gabriel esperaria: elegante, caro e impecavelmente decorado. Mas o que o surpreendeu foi como o espaço parecia pouco vivido, quase como um showroom, ao invés de um lar. Havia arte nas paredes e móveis de design, mas poucas evidências de personalidade ou memórias pessoais. Isabela notou Gabriel observando seu espaço com interesse genuíno, mas sem a reverência ou intimidação que muitos visitantes demonstravam. Ele apreciava a qualidade e o design, mas não parecia impressionado ou desconfortável. Para ele, o apartamento era simplesmente outro aspecto de quem Isabela era, nem mais, nem menos importante que qualquer outra característica sua. Conforme a tarde se transformava em noite, eles continuaram conversando sobre suas vidas completamente diferentes.
Gabriel contou sobre como havia aprendido seu ofício com o pai, que também era mecânico, e como havia decidido abrir sua própria oficina para ter a liberdade de trabalhar da forma que acreditava ser correta. Havia orgulho em sua voz, mas também uma humildade genuína sobre suas realizações. Isabela compartilhou histórias sobre crescer em uma família onde o sucesso empresarial era tanto uma expectativa quanto uma responsabilidade. Ela falou sobre a pressão constante de manter e expandir o legado familiar e sobre como frequentemente se sentia mais como uma peça em um tabuleiro de xadrez corporativo do que como uma pessoa com desejos e sonhos próprios. O que mais impressionou ambos foi como suas conversas fluíam naturalmente, apesar de suas origens tão diferentes. Não havia necessidade de pretensão ou performance. Gabriel não tentava impressionar Isabela com conhecimentos que não possuía, e ela não sentia necessidade de simplificar suas experiências para torná-las mais acessíveis a ele. Conforme as horas passavam, uma conexão inesperada começou a se formar entre eles. Era baseada não em atração física apenas, embora essa certamente existisse, mas em um reconhecimento mútuo de qualidades que cada um valorizava, mas raramente encontrava em suas respectivas esferas sociais. Gabriel admirava a inteligência afiada de Isabela e sua capacidade de navegar em mundos complexos que ele apenas imaginava. Ela, por sua vez, era cativada pela autenticidade dele e pela satisfação profunda que ele extraía de um trabalho bem feito, independentemente de reconhecimento externo ou recompensa material. À medida que a noite avançava, ambos perceberam que o que havia começado como uma promessa impulsiva estava se transformando em algo muito mais significativo. Não era apenas atração ou curiosidade sobre mundos diferentes. Era o início de uma compreensão de que, apesar de suas diferenças superficiais, eles compartilhavam valores fundamentais sobre integridade, trabalho árduo e a importância de ser genuíno. Quando Gabriel finalmente se preparou para partir, já era tarde da noite. Isabela o acompanhou até a porta e ambos sabiam que algo importante havia acontecido entre eles. Não tinham pressa para definir ou categorizar, mas também não podiam negar que uma conexão real havia sido estabelecida. A promessa que havia trazido Gabriel até ali havia sido cumprida de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado, mas que ambos reconheciam como genuína e significativa. Os dias que se seguiram àquele encontro inesperado trouxeram uma inquietação diferente para ambos. Isabela se pegava pensando em Gabriel durante reuniões importantes, lembrando-se da forma como ele havia falado sobre sua paixão pelo trabalho, com uma sinceridade que ela raramente encontrava em seu círculo social habitual. Havia algo refrescante na simplicidade de suas convicções e na ausência total de pretensão em suas palavras. Gabriel, por sua vez, descobriu que suas rotinas mecânicas diárias eram frequentemente interrompidas por memórias daquela tarde e noite extraordinárias. Não eram apenas as óbvias diferenças de classe social que o intrigavam, mas a inteligência genuína e a vulnerabilidade que Isabela havia demonstrado quando baixou suas defesas habituais. Ele havia visto, além da fachada sofisticada, uma pessoa real, com desejos e inseguranças como qualquer outra. A primeira semana após seu encontro passou sem contato entre eles. Não por falta de interesse, mas porque nenhum dos dois sabia exatamente como navegar em uma situação tão fora de suas experiências normais. Isabela estava acostumada a relacionamentos que seguiam padrões sociais previsíveis, enquanto Gabriel raramente se envolvia com pessoas de mundos tão diferentes do seu. Foi Isabela quem tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. O pretexto foi simples. Ela queria verificar se seu Porsche continuava funcionando perfeitamente. Mas ambos sabiam que havia motivações mais profundas por trás de sua visita à oficina.
Quando ela apareceu novamente vestindo roupas mais casuais, mas ainda elegantes, Gabriel sentiu uma aceleração familiar em seu coração. Desta vez, a conversa entre eles fluiu com ainda mais naturalidade. Eles haviam superado a barreira inicial do desconhecido e podiam se concentrar em conhecer melhor a pessoa por trás das circunstâncias inusitadas de seu primeiro encontro. Gabriel mostrou a Isabela outros projetos em que estava trabalhando, explicando com paixão evidente os desafios técnicos e as soluções criativas que havia desenvolvido. Isabela, por sua vez, compartilhou mais sobre sua vida profissional, mas de uma forma menos formal que a habitual. Ela falou sobre as pressões de administrar negócios familiares e sobre como frequentemente sentia que sua vida havia sido planejada por outras pessoas desde muito jovem. Gabriel ouvia com atenção genuína, oferecendo perspectivas que ela nunca havia considerado. Durante essa segunda visita, Isabela propôs algo que surpreendeu Gabriel. Ela queria aprender sobre mecânica básica, não por necessidade prática, mas por curiosidade sobre algo que claramente trazia tanta satisfação a Gabriel. Ele aceitou ensinar-lhe alguns fundamentos, tocado pelo interesse genuíno dela em sua área de expertise. As lições improvisadas de mecânica se tornaram uma desculpa para passarem mais tempo juntos. Isabela descobriu que havia algo profundamente satisfatório em trabalhar com as mãos e compreender como sistemas complexos funcionavam através de princípios relativamente simples. Gabriel, como professor, revelou uma paciência e clareza que demonstravam não apenas seu domínio técnico, mas também sua capacidade de comunicação. Conforme essas sessões se tornaram mais frequentes, outros aspectos de suas personalidades começaram a emergir. Gabriel descobriu que Isabela possuía uma mente analítica afiada, que se adaptava rapidamente a conceitos novos. Ela, por sua vez, admirava a forma como ele abordava problemas complexos de forma metódica, mas sempre com criatividade. Suas conversas também começaram a abordar tópicos mais pessoais. Isabela falou sobre a pressão constante de manter aparências em eventos sociais e sobre como frequentemente se sentia performando ao invés de simplesmente sendo ela mesma. Gabriel compartilhou suas próprias inseguranças sobre educação formal e sobre como às vezes se sentia julgado por sua escolha profissional. O que mais impressionava a ambos era como se sentiam completamente à vontade na presença um do outro. Não havia necessidade de impressionar ou de esconder aspectos menos polidos de suas personalidades. Gabriel podia ser totalmente ele mesmo, manchas de graxa e tudo, enquanto Isabela podia baixar sua guarda e expressar dúvidas e vulnerabilidades sem medo de julgamento. Gradualmente, eles começaram a reconhecer que o que sentiram durante seu primeiro encontro não havia sido apenas curiosidade ou atração física passageira. Estava se desenvolvendo algo mais profundo e duradouro, baseado em respeito mútuo e em uma conexão genuína que transcendia suas diferenças superficiais. As visitas de Isabela à oficina se tornaram um ponto alto na semana de ambos. Momentos esperados que traziam uma energia diferente para os espaços habituais de suas vidas. A crescente proximidade entre Isabela e Gabriel não passou despercebida pelos círculos sociais de ambos, e as reações foram variadas e reveladoras. No mundo empresarial sofisticado de Isabela, colegas e conhecidos começaram a fazer comentários sutis sobre suas ausências frequentes e sobre sua aparente falta de interesse em eventos sociais que antes considerava importantes. O pai de Isabela, Eduardo Monteiro, um empresário respeitado que havia construído seu império através de décadas de trabalho árduo e decisões estratégicas, notou mudanças no comportamento da filha. Ela parecia mais relaxada, mas também mais distante dos negócios familiares. Quando finalmente perguntou sobre sua vida pessoal, Isabela hesitou antes de contar sobre Gabriel, sabendo que a reação seria complexa.
Eduardo, embora surpreso, demonstrou mais abertura mental do que Isabela havia antecipado. Sua própria jornada de sucesso havia começado em circunstâncias humildes e ele entendia o valor do trabalho honesto e da competência profissional. No entanto, ele também estava preocupado com as implicações práticas de um relacionamento entre mundos tão diferentes. Na oficina, os colegas de Gabriel observavam com interesse crescente as visitas regulares da cliente especial. Alguns faziam brincadeiras benignas sobre a situação inusitada, mas a maioria reconhecia que havia algo genuíno acontecendo. Gabriel havia sempre sido respeitado por sua integridade e habilidade, e seus amigos confiavam em seu julgamento. As diferenças práticas entre seus mundos começaram a se manifestar de formas inesperadas. Quando Isabela convidou Gabriel para acompanhá-la a um evento social, ele se viu navegando em um ambiente onde as regras sociais eram completamente diferentes das que conhecia. Não era apenas uma questão de roupas ou etiqueta, mas de toda uma linguagem cultural que ele precisava aprender rapidamente. Gabriel enfrentou esses desafios com a mesma determinação metódica que aplicava aos problemas mecânicos. Ele observou, aprendeu e se adaptou sem perder sua autenticidade fundamental. Isabela admirava sua capacidade de manter sua identidade enquanto se ajustava a circunstâncias novas e potencialmente intimidantes. Por outro lado, quando Gabriel levou Isabela para conhecer sua família e amigos próximos, ela enfrentou seus próprios desafios de adaptação. O ambiente era mais direto e informal, mas também mais caloroso e acolhedor do que ela estava acostumada. Ela precisou aprender a se relacionar sem as camadas de formalidade que normalmente usava como proteção. As famílias de ambos mostraram reações mistas, mas evolutivas. Os pais de Gabriel, inicialmente preocupados com as diferenças óbvias entre seu filho e Isabela, gradualmente foram conquistados pela genuinidade dela e por sua disposição de se envolver verdadeiramente com suas vidas. Eles perceberam que, apesar da riqueza, ela não demonstrava arrogância ou condescendência. Os amigos de Isabela demoraram mais para aceitar Gabriel, não por malícia, mas por pura falta de pontos de referência comuns. No entanto, aqueles que se esforçaram para conhecê-lo descobriram uma pessoa interessante e inteligente, cujas perspectivas ofereciam insights valiosos sobre aspectos da vida que eles raramente consideravam. Um momento particularmente revelador aconteceu quando Isabela enfrentou críticas abertas de alguns conhecidos sobre sua escolha romântica. Em vez de se esconder ou fazer desculpas, ela defendeu Gabriel com uma paixão que surpreendeu até ela mesma. Naquele momento, ela percebeu que seus sentimentos haviam evoluído muito além da atração inicial ou curiosidade. Gabriel, quando soube sobre essa defesa, sentiu uma profundidade de gratidão e amor que o surpreendeu. Não era apenas o fato de ela ter o defendido, mas a forma como ela havia feito isso, com convicção genuína sobre seu valor como pessoa, independentemente de status social ou riqueza material. Eles começaram a desenvolver estratégias para navegar em seus diferentes mundos sociais, aprendendo quando era importante adaptar-se e quando era crucial manter sua autenticidade. Gabriel descobriu que podia participar do mundo de Isabela sem se comprometer, enquanto ela aprendeu a valorizar a simplicidade e honestidade do círculo social dele. Essas experiências, embora às vezes desafiadoras, fortaleceram sua relação ao invés de enfraquecê-la. Eles estavam construindo algo único, uma parceria baseada em respeito mútuo e amor genuíno, capaz de transcender barreiras sociais que muitos considerariam intransponíveis. A verdadeira prova da solidez do relacionamento entre Isabela e Gabriel veio quando eles enfrentaram sua primeira crise real juntos.
A empresa familiar de Isabela passou por um período de dificuldades financeiras significativas devido a mudanças no mercado e decisões estratégicas questionáveis, tomadas antes de Gabriel entrar em sua vida. A pressão sobre Isabela aumentou dramaticamente e muitos esperavam que ela sacrificasse sua vida pessoal pelo bem dos negócios familiares. Gabriel observou Isabela lidar com essas pressões com uma força e determinação que ele já suspeitava que ela possuía, mas que agora podia ver em ação completa. Ela trabalhava longas horas, tomava decisões difíceis e enfrentava críticas tanto de dentro quanto de fora da empresa. Em vez de se afastar durante esse período difícil, Gabriel se aproximou mais, oferecendo o tipo de apoio emocional que ela raramente havia experimentado. A abordagem de Gabriel para apoiar Isabela era prática e sem drama. Ele não tentava resolver seus problemas empresariais, reconhecendo que ela tinha a expertise necessária para isso. Em vez disso, ele se certificava de que ela tivesse momentos de paz e normalidade em meio ao caos profissional. Ele cozinhava para ela quando ela chegava tarde do trabalho, oferecia massagens para aliviar a tensão e simplesmente estava presente quando ela precisava desabafar. Durante os momentos mais difíceis da crise, quando Isabela começou a duvidar de suas próprias capacidades de liderança, Gabriel ofereceu uma perspectiva que ninguém mais em sua vida conseguia proporcionar. Ele lembrava a ela das qualidades que havia observado desde o primeiro dia: sua inteligência, determinação e capacidade de ver soluções onde outros viam apenas problemas. Simultaneamente, Gabriel enfrentou seus próprios desafios quando um concorrente maior tentou forçá-lo a vender sua oficina, oferecendo valores aparentemente generosos, mas com a clara intenção de eliminar a concorrência local. A pressão aumentou quando alguns de seus clientes mais importantes foram abordados com ofertas para levar seus negócios para outros lugares. Isabela, mesmo no meio de suas próprias tribulações empresariais, reconheceu imediatamente o que estava acontecendo e ofereceu ajuda prática. Ela tinha experiência em lidar com táticas corporativas agressivas e conhecia estratégias legais e empresariais que poderiam proteger o negócio de Gabriel. Mais importante, ela estava disposta a usar seus recursos e conexões para ajudá-lo a resistir à pressão. Gabriel inicialmente hesitou em aceitar ajuda financeira ou política de Isabela, preocupado com as implicações para sua independência e para o equilíbrio de sua relação. Ele valorizava profundamente sua autonomia e não queria ser visto como alguém que estava se aproveitando da riqueza dela. Isabela entendeu suas preocupações e encontrou formas de ajudar que preservavam sua dignidade e senso de controle sobre seu próprio negócio. Juntos, eles desenvolveram uma estratégia que combinava a experiência empresarial de Isabela com o conhecimento técnico e a reputação local de Gabriel. Eles conseguiram não apenas resistir às pressões externas, mas também fortalecer a posição da oficina no mercado local, através de melhorias estratégicas e parcerias cuidadosamente escolhidas. O período de crise revelou aspectos de suas personalidades e de sua compatibilidade que momentos de tranquilidade nunca poderiam ter mostrado. Eles descobriram que funcionavam excepcionalmente bem como equipe, complementando as forças um do outro e compensando suas respectivas fraquezas. Gabriel oferecia estabilidade emocional e perspectiva prática, enquanto Isabela contribuía com conhecimento estratégico e recursos para implementar soluções. Mais importante, eles aprenderam a confiar um no outro de formas que iam muito além da atração romântica inicial. Gabriel viu Isabela enfrentar adversidades com coragem e integridade, confirmando que seus valores fundamentais eram sólidos. Isabela observou Gabriel manter sua dignidade e princípios, mesmo sob pressão significativa, reforçando sua admiração por seu caráter. Quando ambas as crises começaram a se resolver, a empresa de Isabela se estabilizou através de reestruturações inteligentes
e a oficina de Gabriel não apenas sobreviveu, mas prosperou. Eles perceberam que haviam passado por um teste crucial de sua relação. Eles não apenas permaneceram juntos durante tempos difíceis, mas emergiram mais fortes e mais conectados. A experiência de enfrentar desafios reais juntos transformou o que havia começado como uma atração intensa em algo muito mais profundo e duradouro. Eles tinham agora a confiança de que podiam contar um com o outro, não apenas nos momentos bons, mas especialmente quando a vida apresentasse suas inevitáveis dificuldades. Os meses que se seguiram às crises que haviam enfrentado juntos trouxeram uma nova fase de estabilidade e crescimento para a relação entre Isabela e Gabriel. Eles haviam encontrado um ritmo que honrava tanto suas diferenças quanto suas similaridades, criando uma dinâmica única que funcionava melhor do que qualquer um deles havia imaginado possível. Gabriel começou a participar mais ativamente de alguns aspectos do mundo empresarial de Isabela, não como um sócio formal, mas como um consultor valorizado cuja perspectiva prática frequentemente oferecia insights que profissionais mais tradicionais perdiam. Sua abordagem direta para resolver problemas e sua capacidade de ver soluções simples para questões complexas tornaram-se recursos valiosos para Isabela. Isabela, por sua vez, tornou-se uma presença regular na oficina, não apenas como observadora, mas como alguém que genuinamente contribuía para o negócio. Ela havia desenvolvido habilidades mecânicas básicas suficientes para ajudar com tarefas simples, e suas habilidades administrativas ajudaram Gabriel a otimizar aspectos do negócio que ele havia negligenciado por focar exclusivamente na parte técnica. Suas famílias, que inicialmente haviam tido reservas sobre o relacionamento, começaram a se integrar de formas inesperadas e deliciosas. Os pais de Gabriel descobriram que apreciavam genuinamente a companhia de Isabela, enquanto Eduardo Monteiro desenvolveu um respeito profundo por Gabriel após observar sua ética de trabalho e integridade pessoal em ação. Durante este período, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Ele começou a estudar administração empresarial nas horas vagas, não para abandonar sua paixão pela mecânica, mas para expandir sua compreensão sobre como administrar melhor seu próprio negócio. Isabela ofereceu ajuda com os estudos, e suas sessões de estudo conjuntas se tornaram alguns dos momentos mais íntimos e satisfatórios que compartilhavam. Isabela também fez mudanças significativas em sua vida. Ela reestruturou sua participação nos negócios familiares para ter mais tempo pessoal e para perseguir interesses que havia negligenciado por anos. Ela começou a se envolver em projetos de educação técnica para jovens carentes, combinando sua paixão recém-descoberta pela mecânica com seu desejo de criar oportunidades para outros. A comunidade ao redor deles começou a reconhecer que o relacionamento havia transcendido curiosidade inicial ou diferenças de classe. Eles se tornaram um exemplo de como pessoas de origens diferentes podem não apenas coexistir, mas criar algo mais forte e mais rico do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Um momento particularmente significativo aconteceu quando Gabriel decidiu expandir sua oficina e Isabela sugeriu que eles fizessem isso como parceiros oficiais. A discussão sobre como estruturar essa parceria revelou o quão profundamente eles haviam aprendido a navegar entre seus diferentes mundos sem comprometer suas identidades individuais. Gabriel insistiu em manter controle operacional total da oficina, reconhecendo que essa era sua área de expertise e paixão. Isabela concordou completamente, propondo que sua contribuição fosse principalmente financeira e estratégica, áreas onde ela poderia adicionar valor real sem interferir na visão técnica de Gabriel. A expansão da oficina tornou-se um projeto conjunto que simbolizava perfeitamente sua relação.
cada um contribuindo com suas forças únicas para criar algo maior e melhor do que qualquer um poderia alcançar independentemente. Gabriel trouxe expertise técnica, paixão pelo trabalho e relacionamentos sólidos com clientes. Isabela contribuiu com conhecimento empresarial, recursos financeiros e uma visão estratégica de longo prazo. Durante o processo de planejamento e implementação da expansão, eles descobriram que trabalhavam juntos de forma ainda mais harmoniosa do que haviam imaginado. Suas discussões sobre o futuro do negócio naturalmente evoluíram para conversas sobre seus próprios futuros juntos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Gabriel começou a entender que amar Isabela não significava apenas aceitar sua riqueza e status social, mas também abraçar as oportunidades que isso criava para ambos crescerem e contribuírem para sua comunidade de formas maiores. Isabela percebeu que sua vida com Gabriel não era sobre renunciar a seu mundo, mas sobre encontrar formas mais autênticas e significativas de participar dele. Conforme seus planos para a oficina expandida tomavam forma, ambos reconheceram que estavam construindo muito mais do que um negócio. Estavam criando uma vida compartilhada, baseada em valores comuns, respeito mútuo e amor genuíno que havia crescido e se fortalecido através de cada desafio enfrentado juntos. A decisão de Gabriel de pedir Isabela em casamento não veio de um momento súbito de inspiração, mas de uma certeza crescente que havia se desenvolvido ao longo de meses de convivência profunda e significativa. Ele sabia que queria que ela fosse sua parceira não apenas no amor, mas na vida em todas suas dimensões, e estava determinado a fazer o pedido de uma forma que honrasse tanto a personalidade única dela quanto a história especial deles. Por semanas, Gabriel planejou cuidadosamente cada detalhe da proposta. Ele queria que fosse memorável e pessoal, refletindo a jornada que haviam percorrido juntos desde aquele primeiro dia na oficina, quando ela havia feito sua promessa audaciosa. A ideia que finalmente tomou forma combinava elementos de ambos os mundos deles de uma forma que ele esperava que tocasse profundamente o coração de Isabela. Gabriel decidiu que faria o pedido na própria oficina, mas não durante o horário normal de trabalho. Ele planejou uma noite especial, transformando o espaço familiar em algo mágico. Com a ajuda discreta de amigos e familiares, ele decorou a oficina com luzes suaves e flores, criando uma atmosfera romântica sem perder a autenticidade do lugar onde sua história havia começado. O pretexto para trazer Isabela até lá foi simples. Ele disse que queria mostrar a ela os resultados finais da expansão da oficina que havia sido concluída recentemente. Isabela, sempre interessada nos projetos conjuntos deles, aceitou o convite sem suspeitar de nada, apenas curiosa para ver como suas contribuições estratégicas haviam se materializado no espaço físico. Quando Isabela chegou à oficina naquela noite, ela imediatamente percebeu que algo era diferente. As luzes suaves criavam uma atmosfera completamente nova no espaço familiar, e havia uma energia especial no ar que ela não conseguia identificar exatamente. Gabriel a recebeu com um sorriso que misturava nervosismo e excitação, uma combinação que ela raramente havia visto nele. Gabriel começou mostrando a Isabela as melhorias na oficina, explicando como cada mudança havia sido implementada e como estava funcionando na prática. Ela podia ver o orgulho genuíno em seus olhos enquanto ele falava sobre como a visão deles havia se tornado realidade. A oficina expandida era realmente impressionante, combinando funcionalidade prática com uma estética que refletia tanto profissionalismo quanto paixão pelo trabalho. Conforme o tour continuava, Gabriel gradualmente direcionou a conversa para como aquela oficina havia sido o local onde suas vidas se entrelaçaram de forma tão inesperada e significativa.
Ele relembrou o dia em que ela havia chegado com seu Porsche e sua promessa provocativa, e como aquele momento havia iniciado uma jornada que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Isabela ouviu com crescente emoção, enquanto Gabriel articulava sentimentos que ela sabia que ele havia sentido, mas que ele raramente expressava com tantas palavras. Ele falou sobre como ela havia mudado não apenas sua vida pessoal, mas também sua compreensão sobre o que era possível quando duas pessoas se comprometiam verdadeiramente uma com a outra. Então, Gabriel parou ao lado do mesmo Porsche vermelho que havia trazido Isabela até ele pela primeira vez. O carro estava agora posicionado no centro da oficina, polido até brilhar sob as luzes suaves. Gabriel explicou que havia pedido emprestado o carro para a ocasião, querendo que ele fizesse parte deste momento especial. Foi então que Gabriel se ajoelhou ao lado do Porsche, removendo uma pequena caixa de veludo do bolso. Isabela sentiu seu coração acelerar quando compreendeu completamente o que estava acontecendo. Gabriel, com sua honestidade característica e emoção evidente em sua voz, pediu para que ela se casasse com ele. Ele não fez promessas grandiosas sobre riqueza ou status social. Em vez disso, ele prometeu continuar sendo o homem que ela havia aprendido a amar. Honesto, trabalhador, leal e completamente dedicado a construir uma vida significativa ao lado dela. Ele prometeu apoiá-la em todos seus sonhos e desafios, assim como ela havia feito por ele. Isabela, com lágrimas de felicidade nos olhos, não hesitou em aceitar. Ela havia encontrado em Gabriel algo que nem sabia que estava procurando. Um parceiro verdadeiro que a amava exatamente como ela era, mas que também a inspirava a ser a melhor versão de si mesma. O anel, simples mas elegante, simbolizava perfeitamente o que eles haviam construído juntos. Algo precioso em sua simplicidade e autenticidade. Naquele momento, cercados pelo cheiro familiar de óleo e metal, mas também pelas flores e luzes que transformavam o espaço, ambos souberam que estavam iniciando o capítulo mais importante de suas vidas juntos. O casamento de Isabela e Gabriel tornou-se um evento que refletiu perfeitamente a jornada única que os havia trazido até aquele momento. Eles escolheram celebrar sua união de uma forma que honrasse tanto suas origens diferentes quanto os valores compartilhados que haviam descoberto um no outro. A cerimônia combinou elementos elegantes com toques de simplicidade autêntica, criando uma atmosfera que fez todos os presentes compreenderem que estavam testemunhando algo verdadeiramente especial. A celebração aconteceu em um local que simbolizava perfeitamente sua relação, um espaço industrial renovado que mantinha suas características originais, mas havia sido transformado em algo belo e sofisticado. Gabriel e Isabela queriam que seu casamento refletisse exatamente isso. A capacidade de honrar o que é autêntico enquanto se cria algo novo e extraordinário. As famílias de ambos, que haviam inicialmente tido reservas sobre a união, agora celebravam com alegria genuína. Os pais de Gabriel estavam visivelmente orgulhosos ao ver seu filho encontrar uma felicidade tão profunda, enquanto Eduardo Monteiro discursou emocionadamente sobre como Gabriel havia trazido uma leveza e autenticidade à vida de Isabela que ele nunca havia visto antes. Durante a cerimônia, quando Gabriel e Isabela trocaram votos que eles mesmos haviam escrito, não havia um olho seco na audiência. Suas palavras não eram apenas promessas românticas, mas compromissos práticos e profundos, baseados no conhecimento real que haviam adquirido um sobre o outro através de meses de alegrias e desafios compartilhados. Gabriel prometeu a Isabela que continuaria sendo o homem que ela havia conhecido na oficina, trabalhador, honesto e dedicado, mas que também cresceria ao lado dela, aprendendo e se adaptando conforme construíssem uma vida juntos. Ele prometeu apoiá-la em todas suas ambições e ser sua fonte de estabilidade nos momentos de tempestade.
Isabela prometeu a Gabriel que nunca perderia a admiração pela sua autenticidade e competência, e que usaria todos os seus recursos e habilidades para apoiar não apenas seus sonhos individuais, mas também a vida extraordinária que estavam construindo juntos. Ela prometeu manter sempre o coração aberto para aprender com ele, assim como ele havia aprendido com ela. Após o casamento, eles estabeleceram sua vida matrimonial de uma forma que surpreendeu muitos observadores por sua harmonia natural. Eles dividiram seu tempo entre o apartamento sofisticado de Isabela e uma casa mais simples que compraram perto da oficina, permitindo que cada um se sentisse em casa em ambos os ambientes. A oficina expandida prosperou além de todas as expectativas. A combinação da expertise técnica de Gabriel com a visão estratégica de Isabela criou um negócio que não apenas servia bem sua comunidade local, mas também se tornou um modelo para outros empreendedores sobre como crescer, mantendo valores fundamentais intactos. Isabela encontrou uma nova direção para sua energia empresarial através de projetos educacionais que ofereciam treinamento técnico para jovens de comunidades carentes. Gabriel frequentemente participava como instrutor, descobrindo que tinha talento natural para ensinar e inspirar outros sobre a dignidade e satisfação do trabalho manual habilidoso. Seus círculos sociais, inicialmente separados por diferenças de classe, gradualmente se mesclaram de formas inesperadas e enriquecedoras. Amigos de Gabriel descobriram que apreciavam a sofisticação intelectual dos conhecidos de Isabela, enquanto o círculo social dela foi refrescado pela autenticidade e perspectivas práticas dos amigos dele. Conforme os anos passaram, Gabriel e Isabela se tornaram um exemplo na comunidade sobre como o amor verdadeiro pode transcender qualquer barreira superficial. Eles participavam ativamente de iniciativas comunitárias, sempre trabalhando juntos de formas que utilizavam as forças únicas de cada um para o benefício comum. Sua história se espalhou além de seu círculo imediato, inspirando outros sobre as possibilidades que surgem quando pessoas se abrem para conexões genuínas, além de suas expectativas sociais habituais. Eles recebiam frequentemente visitas de jovens casais que enfrentavam desafios similares, oferecendo conselhos práticos baseados em sua experiência real. O Porsche vermelho que havia iniciado tudo foi preservado cuidadosamente, não apenas como uma lembrança romântica, mas como um símbolo de como momentos aparentemente casuais podem alterar completamente o curso de uma vida. Gabriel ainda o mantinha em condição perfeita, e ocasionalmente eles o dirigiam em passeios que os lembravam de sua jornada extraordinária. Anos depois daquele primeiro encontro na oficina, quando eles olhavam para trás em sua história, ambos, Gabriel e Isabela, sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor baseado não em fantasia ou conveniência, mas em conhecimento real, respeito profundo e compromisso genuíno de crescer juntos através de todas as estações da vida. Sua promessa inicial havia sido cumprida de formas que nenhum dos dois poderia ter imaginado, provando que, às vezes, os desafios mais improváveis levam às recompensas mais extraordinárias. E desde aquele dia, os dois nunca mais se separaram. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!